Olá, amigos, tudo bem? Eu tava pensando esses dias, acho que é o clima, né, de virada de ano. Todo ano a gente pensa um pouco sobre isso. E eu tava vendo as metas que eu tinha feito no meu ano passado e as metas que eu tenho feito para esse ano que entrou agora. E muitas vezes a gente estabelece metas e propósitos e entrega nas mãos de Deus e a gente fica no objetivo que a gente tenha êxito, que a gente prospere naquilo que a gente estabeleceu. E eu vi que muitas coisas no ano passado eu não cumpri, muitas metas eu não fiz, muitas metas não se estabeleceram. E eu falei que queria fazer diferente esse ano, então assim, desde o começo de dezembro eu tenho conversado com Deus sobre algumas coisas. E desde o começo do ano Deus tem falado ao meu coração com relação a algumas coisas. E eu resolvi gravar esse vídeo e compartilhar um pouco disso com vocês, sabe? Um exemplo meu, um exemplo prático, é que faz um bom tempo, desde dezembro de 2021, do ano passado, desde o ano passado, faz tanto tempo. Faz um bom tempo que eu falo com Deus pra me ensinar a ter um coração mais grato. E uma das minhas metas de vida, não vou dizer assim que são do ano passado, mas em dezembro eu comecei a orar e pedir a Deus por um coração mais grato, porque eu percebi que eu estava ficando muito insatisfeita, que eu estava reclamando de muitas coisas e não estava tendo um coração agradecido a Deus. Então eu comecei a orar por um coração mais grato. Só que quando a gente entrou nesse ano, eu estabeleci isso como uma meta do ano. Eu falei, Deus, esse ano eu quero ter um coração mais grato. E conversando com Deus, a frase que Deus colocou em meu coração foi, tá, e o que é que tu tá fazendo para ter um coração mais grato? E eu pensando sobre isso, eu percebi que eu pedi tanto a Deus por um coração mais grato, mas eu ainda continuava reclamando e insatisfeita com muitos pontos da minha vida. E eu não reclamava sempre assim, mas com Deus, quando me ajoelhava, eu falava, Deus, por quê? Sabe? E a gente tem essa mania de se perguntar por quê. Por que não deu certo aquela meta que eu estabeleci? Por que não deu certo aquele projeto que eu fiz? Por quê, Deus? Por quê? E conversando com Deus, eu percebi que há situações em nossas vidas que Deus espera um posicionamento nosso, sabe? E aí, algo que Ele falou ao meu coração foi, eu coloquei situações na tua vida para ter um coração mais grato, mas você não se posicionou de forma grata a essas situações. Então, a gente, eu vou dizer por mim, no caso, assim, mais ou menos foi um tapa na cara dizendo assim, olha, querida, tu vai ter um coração mais grato se tu aprender a agradecer mais pelas coisas. Quanto mais tu agradecer, mais grata tu vai ser. E eu tô colocando situações pra tu agradecer, pra tu aprender a ter um coração grato e uma aflição. Mas tu não tá agradecendo, tu tá botando um pé e tá querendo fazer diferente. Então, quanto mais a gente não se portar da forma que a gente quer, que a gente seja, sabe, que a gente quer ter algo, não vai fluir. E isso que eu percebi que a ponte da nossa vida é que Deus espera um posicionamento nosso, sabe? A gente vai matar a nossa carne se a gente exercitar o nosso espírito todos os dias, sabe? Paulo diz a Timóteo, te exercita na piedade, te exercita na devoção. Todos os dias, basicamente Paulo queria dizer, todos os dias, sobe um degrau, sabe? Faz um degrau de cada vez, que lá na frente vai ser algo tão natural que você não vai precisar fazer esforços, tá ligado? Então meio que, em meio a toda essa confusão de início de ano, a minha ideia é que a gente entenda que tem horas que a gente precisa se posicionar, mas que a gente precisa entregar todas essas metas nas mãos de Deus, obviamente, pedir para que Deus nos ensine a alcançá-las e que a gente se posicione quanto a coisas que Deus quer que a gente se posicione. Quando eu estava lendo sobre José, Deus me chocou um pouco sobre as metas que eu coloquei e sobre o valor que eu tô dando a elas, sabe? E a gratidão foi uma das metas que eu coloquei, pedindo a Deus para me ensinar a ter um coração mais grato. E quando eu tava lendo sobre José, eu vi que Potifar, que José foi vendido lá pelos irmãos, e Potifar colocou José como seu assistente pessoal. Então José tomava conta de tudo de Potifar. Deus abençoou José em meio a uma tragédia, e José tomava conta de tudo de Potifar. E tem uma frase que me chama muita atenção, no capítulo 39, ainda de Gênesis, que a Bíblia fala que Deus estava com José, por isso José era bem sucedido em tudo que fazia. Então, eu creio fielmente que se Deus está comigo, eu sou bem sucedido em tudo que eu faço. Não porque eu quero bens materiais, não porque eu quero riquezas, mas que eu entendo que se Deus está comigo e se eu me submeto à vontade dele, tudo ocorre de acordo com aquilo que ele quer que ocorra, tudo ocorre da forma que Deus quer que seja. E aí, tudo está fluindo da melhor forma possível. Então eu entendo que Deus é absolutamente tudo que eu preciso, sabe? É tipo aquela música, se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso para viver.
Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando a gente entende que Deus é nosso pastor e nada me faltará, não é nada de material, mas é que Deus é absolutamente tudo que eu preciso. E quando eu entendo isso, todas as outras coisas são detalhes, todas as outras coisas são menos importantes, porque Deus é tudo que eu preciso. Então, não importa se eu tenho muito, se eu tenho pouco, eu tenho a Deus, então eu tenho tudo que eu preciso. E quando eu vi que a Bíblia dá muita ênfase nessa frase, o Senhor estava com José, e José era bem sucedido em tudo que fazia, embaixo fala que Potifar viu então que o Senhor era com José e colocou José como seu assistente pessoal, porque viu que José era sucedido em tudo que fazia. Só que vê que loucura. O Senhor estava com José, certo? José tinha Deus na vida dele, e José tinha acabado de ser vendido pelos irmãos, tinha acabado de passar por uma tragédia em sua vida, e em nenhum momento a gente vê José reclamando. Detalhe, em nenhum momento a gente vê José reclamando, porque José entende que Deus é com ele. E do nada, por causa de uma injustiça, a mulher de José vai lá, tenta assediar José recusa, diz que Deus está vindo, que tem respeito pelo faraó não, perdão, por Potifar. E José do nada está na prisão. E na prisão, José também não reclama. A Bíblia não fala em nenhum momento que José reclamou, só fala que José foi preso por uma injustiça que a mulher de Potifar fez com ele. Só que José faz o que na prisão? José reclama? Não. José fica de boa, na dele, porque José entende que o Senhor está com José. Enquanto José está na prisão, a Bíblia dá ênfase novamente, a mesma frase que ela dá no capítulo 39. Ela diz, o Senhor estava com José, portanto José era bem sucedido em tudo que fazia. E na prisão, José também é sucedido. O copeiro e o padeiro lá sonham, José revela os sonhos deles, os sonhos se realizam realmente conforme José revelou, porque José pega e diz, a interpretação de sonhos é um dom que vem de Deus, então deixa eu interpretar para vocês. Juntando tudo aqui, o que eu queria falar é que existem coisas que Deus nos coloca em situações diferentes para que a gente aprenda a exercer isso. José sabia, ele era convicto que Deus estava com ele, e ele não criticou. Depois ele disse, Deus, isso é comigo porque eu estou num presídio. O Senhor é comigo porque eu estou aqui. O Senhor é comigo porque os meus irmãos me venderam. O Senhor me deu sonhos, o Senhor me deu planos, o Senhor me deu metas. E o Senhor está deixando isso acontecer. José em nenhum momento fez isso, pelo contrário. José em todo momento entendia que Deus era com ele, então ele fazia tudo da melhor forma possível. De verdade, tu acha que se José não fizesse o trabalho dele bem feito, Potifar teria colocado ele como assistente pessoal? Não teria colocado, só que José fazia o trabalho dele bem feito, porque José entendia quem estava com ele. Portanto, José era bem sucedido em tudo que fazia. E quando José está preso, ele entende que aquele é um momento que Deus quer revelar a glória dele através de sua vida. Então, o que é que José faz? Ele pega o dom que Deus deu a ele e utiliza no meio de uma prisão. Quero dizer que, independente das situações que venham esse ano, que a gente seja como José, que a gente entenda que Deus é com a gente, que eu entenda, Jéssica, que tu entenda que Deus é contigo e que as outras coisas são insignificantes, que por Deus ser contigo, tu vai tentar glorificar a Deus, independente do lugar onde tu estiver. Então, se parecer que os teus objetivos estão dando errados, se parecer que tuas metas não estão funcionando, não tá dando certo, lembra do dia que tu falou, Deus, eu tô colocando isso aqui nas tuas mãos, faz segundo a tua vontade, direciona meu coração para chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Lembra do dia que tu falou isso e faz feito José, glorifica a Deus independente do lugar onde tu estiver, porque José utilizou do dom que Deus deu a ele para glorificar a Deus dentro de uma prisão. E José passou mais 2 anos naquela prisão, porque quando o copeiro e o padeiro foram soltos, o copeiro morreu, o padeiro morreu, o copeiro ficou vivo. O copeiro só lembrou de falar de José pro faraó 2 anos depois. Então, somente 2 anos depois, José foi solto e virou lá o segundo mais importante do Egito. Só que antes disso, José passou mais 2 anos em uma prisão. Tudo bem que ele conseguiu um cargo lá dentro da prisão, mas ele conseguiu isso porque ele fazia tudo bem feito para a glória de Deus. E porque ele quis revelar o nome de Deus, independente de onde ele estivesse. Era tipo, ele entendeu que não era sobre ele, entendeu que o Senhor era pastor dele, então nada faltaria. Porque se a gente tem a Cristo, a gente tem absolutamente tudo que precisamos para viver. Então, que essa seja a realidade desse novo ano. Que a gente entenda que, se temos a Deus, temos absolutamente tudo que precisamos para viver. E que a gente viva com os olhos fixos em Jesus. E que em cada momento, que em cada situação, mesmo quando tudo parecer dar errado, mesmo quando as suas metas parecerem não fazer sentido, parecerem não estar se cumprindo, você não estiver tendo êxito, cara, que você lembre-se de Deus e pense e fale, Deus, como é que eu posso te glorificar nesse lugar onde eu tô? Isso não é uma proposta que eu faço só pra tu, eu faço pra mim também. Então,
eu me propus a ser mais grata esse ano. Então eu vou tentar ser grata. Eu não vou tentar, eu vou ser grata independente das situações. Então, independente do ponto onde eu estiver, eu vou fazer o máximo possível para não reclamar, para dizer, Deus, obrigada por isso. E eu sei que isso é para eu aprender de alguma forma. Que a gente aprenda de alguma forma as situações que a gente esteja. E que a gente utilize dessas situações para revelar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Para que assim Ele seja glorificado. Porque Jesus é a esperança para essa humanidade, sabe? A esperança está em Cristo. Então a gente precisa proclamar o nome de Cristo para o máximo de pessoas possíveis. E é isso. Feliz 2022. Que Deus seja o centro. Muito de Deus na vida de cada um. Que Jesus esteja com você todos esses dias. E que seja um ano de aprendizado, um ano de crescimento no conhecimento de quem Deus é. E é isso. Muito café também, importante, não se esqueçam, tomem seu café. E falou, que Deus esteja com vocês, até o próximo vídeo. Não esquece que o Senhor é teu pastor e nada te faltará.